Olá, meu nome é Júnior, sou aluno da Escola Técnica do Senhora da Conceição. Estou cursando o terceiro ano do Técnico em Agropecuária Integral do Ensino Médio. Neste momento vou apresentar um trabalho sobre agroindústria de mel, da disciplina de construções rurais. Bom, introdução. Em um contexto mundial, a China é o país que mais produz, porque lá eles têm um custo de produção muito baixo e tem um clima e uma flora também muito favorável à criação de abelhas. E tendo eles um custo muito baixo de produção, eles também têm uma facilidade de venda, porque eles podem fazer uma maior oferta aos seus compradores. Em 2017, só a China foi responsável por 30% da produção total no mundo de mel. Bom, o Brasil. No Brasil tem cerca de 300 mil apicultores e centenas de unidades de processamento de mel, que empregam mais de 500 mil pessoas. Mas a produção do Brasil ela ainda não é muito grande, porque tem pouca tecnologia e também ela ainda não é tão explorada quanto poderia ser, porque o Brasil tem uma flora e um clima também muito bom, muito favorável para a criação de abelhas. Bom, o Rio Grande do Sul. O nosso estado é o que mais produz mel há mais de uma década. Antes ficava com o norte, como a gente vê aqui na imagem, são os dois estados que mais produzem. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem cerca de 480 mil colmeias, que cada uma produz cerca de 18 quilos de mel por colheita. E todo o estado a gente tem a produção de mel, mas se concentra a maior parte de colmeias na região norte. E mesmo sendo o principal estado na questão de produção de mel, a gente ainda tem algumas deficiências, que são pouca tecnologia e também uma pouca diferenciação de produtos, o que gera uma pouca agregação de valor ao nosso mel. Bom, desenvolvimento. Requisitos para a instalação. Bom, o acesso. O acesso deve ser um local plano. Bom, em relação ao acesso, ele deve ser o mais próximo possível das colmeias. É bom que a agroindústria ela não fique tão distante das colmeias. E também que as colmeias elas tenham fácil acesso para poder se deslocar com um carro, com automóvel até as colmeias para facilitar o manejo. Também é importante verificar se o local ele não é sujeito a risco de inundações, por exemplo. Se é um local seguro para instalar a agroindústria. Bom, a topografia. Bom, é ideal que seja o mais plano possível, porque com declives muito grandes fica difícil o deslocamento do apicultor até as colmeias e das colmeias até a agroindústria. Bom, proteção contra os ventos. Bom, é importante que o local da agroindústria não fique em topos de morros ou em lugares muito descampados, porque se vir um vento muito forte, a agroindústria pode sofrer muitos danos por isso. Então é bom que tenha árvores por perto, ou alguma coisa que possa realizar quebra do vento, para ele não entrar diretamente em contato com a agroindústria. Bom, deve ter também um perímetro de segurança, que a agroindústria deve ficar localizada no mínimo a 300 metros de distância de escolas, de casas e de estabelecimentos comerciais. E deve ficar no mínimo 3 km longe de fábricas de doces, de fábricas em geral, porque pode ocorrer uma poluição do mel se ficar muito perto. Também deve ficar longe de aterros sanitários ou depósitos de lixo. Bom, identificação. Bom, a agroindústria deve ter identificação, como um exemplo essa daqui, que está aqui, ó, para que as pessoas vejam que é uma agroindústria e não fiquem tão perto, porque pode ocorrer de uma pessoa ficar muito perto e tomar uma ferroada de uma abelha ainda. Bom, a água ela é essencial para as abelhas, também para a agroindústria.
deve ter um sistema de encanamento, de poço artesiano ou da Corsã. Bom, então a água das colmeias deve ter um depósito de água que elas possam utilizar de até 500 metros, no máximo 500 metros. Deve ter uma açude, um rio ou algo parecido. E se não tiver, deve ser feito um bebedouro artificial, porque as abelhas elas utilizam muito água, principalmente se for em um local de clima quente. Elas podem utilizar até 20 litros de água por semana, uma colmeia só. Bom, construção. Bom, o pé direito ele deve ser com altura suficiente para o depósito dos equipamentos, uma boa circulação de ar e para as pessoas também poderem ter uma circulação confortável. Bom, as paredes elas devem ser feitas de material impermeável, devem ser lisas para que não tenha um acúmulo de sujeira e devem ser feitas de cor clara também, para que facilite na hora de identificação de sujeira e de limpeza. Bom, o piso. O piso ele deve ser de material não derrapante, de cor clara também, para na hora da lavagem, da limpeza, for fácil identificação da sujeira, e de material impermeável também. O forro. Bom, o forro ele não pode ser de madeira, ele tem que ser de PVC ou ser laje também. E deve ser de PVC de cor branca, para que facilite na limpeza. Bom, as portas elas devem ser de um material resistente e impermeável, e de fácil limpeza também. E as janelas elas devem ser de material resistente e impermeável, só que elas devem ter uma tela mosquiteira, para que as abelhas de fora não possam entrar pela janela. Bom, os banheiros. Os banheiros eles devem ter um piso antiderrapante, devem dispor de um chuveiro, de um sanitário, de um lavatório, e é opcional se quiser colocar um armário para guardar alguns objetos, alguns insumos. Bom, e a climatização do ambiente. Bom, pode ser utilizado um exaustor se o local for com clima muito quente, e não pode ser utilizado ventiladores nos locais onde é processado o mel. Bom, aqui as áreas. Bom, uma agroindústria ela deve disponibilizar de no mínimo 4 áreas diferentes, que são a recepção, a área de manipulação, a expedição e o banheiro, sendo que o banheiro ele não deve ter ligação nenhuma com desses outros 3 setores. Deve ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Bom, e esses outros setores eles devem ser divididos por paredes e ter ligação somente com portas. Tem a recepção, que é esse local aqui. Na recepção vai ter somente o estrago para deposição das melgueiras. Quando o apicultor trouxer, vai soltar aqui. Aí tem a área de manipulação, que é a área número 2 aqui. Aí aqui nessa área vai ter um estrado, onde vão ser pegadas as melgueiras daqui e vão ser soltas aqui, para que de acordo com o trabalho eles possam pegar para levar para a mesa de desoperculação, que é aqui. Esses 3 aqui são as centrífugas, onde o mel vai ser retirado dos quadros, e aqui o decantador. E aqui também uma pia que vai servir para a higienização das pessoas durante o trabalho. Aí aqui tem a expedição, que vai ser... Aqui vai ter uma mesa para poder auxiliar, como uma bancada para fazer o invase dos produtos, também a rotulagem, e aqui vai ter um armário de armazenamento do mel, depois que já é embalado. E aqui vai ter a porta de saída também. Aí aqui o fluxograma. Bom, primeiramente é recepcionado as melgueiras, os quadros de mel.
Aí após é feita a desoperculação. Com esse aqui na imagem tem um exemplo, um garfo desoperculador, está retirando aqui as impurezas do quadro. Aí depois da desoperculação, os quadros são colocados na centrífuga, como está aqui no exemplo. Aí aqui na centrífuga, o mel ele é retirado das melgueiras pela força centrífuga, onde essa máquina ela vai ter uma força de rotatividade muito alta e o mel vai separar dos alvéolos. Aí depois da centrífuga vai ser feita uma filtragem com uma peneira. É ideal que a peneira sejam várias peneiras com diferentes malhas, começando com a malha com uma malha maior assim, com orifícios maiores, e indo até uma malha que tem orifícios bem pequenos. Aí depois vai vir para a decantação, onde o mel vai ficar cerca de 48 horas aqui. E aqui funciona como? Como o mel ele é muito denso, as impurezas dele vão ser menos densas, e por isso elas vão vir para a parte superior. E aqui embaixo vai ter tipo uma torneirinha para retirar o mel. Então depois de algum tempo, quando o mel for separado das impurezas pela decantação, ele poderá ser retirado facilmente, só ele por aqui pela parte inferior, por essa torneira. Bom, aí depois da decantação é feito o envase. Se for em situação de a granel, quando o mel for vendido a granel, é recomendável que ele seja embalado em embalagens de 28 kg. Mas se for para ser comerciado logo, é essencial que ele seja embalado em diversos potes de diferentes tamanhos, como por exemplo de meio quilo, de 1 quilo, de 300 gramas, porque fica mais fácil a comercialização assim. Aí depois tem o armazenamento, que deve ser em um local que não deve ter muita circulação de pessoas e nem de animais. Em um local também onde possa ser vigiado e ser limpo também de vez em quando. Bom, e aqui equipamentos e utensílios necessários à agroindústria de mel. Bom, os estrados para a deposição dos quadros de mel, a mesa desoperculadora, o garfo desoperculador, uma centrífuga, no mínimo uma centrífuga, peneiras, potes, decantador, uma balança de precisão, baldes, uma pia para higienização e um medidor de pH. Bom, conclusão. Bom, então, ao término desse trabalho, eu concluí que o mel ele é um importante produto para a economia brasileira, porque ele emprega muitas pessoas também. E também eu concluí que ele é a agroindústria, o processamento de mel, ele é algo que precisa ser mais explorado, porque no Brasil a gente tem uma flora e um clima que ele é muito favorável à criação de abelhas, e a gente não explora isso o tanto quanto poderia. E também a gente poderia implementar mais tecnologias para diversificar mais a nossa produção e tornar ela com manejo mais fácil. Bom, obrigado pela atenção. Estou aberto a sugestões e questionamentos.